Cara, assim, velho, eu tô genuinamente assustado, mano. Sendo bem sincero, eu tô assustado, velho, porque o que a gente viu hoje, o que a gente viu nessa noite de quarta-feira, madrugada de quinta, foi uma das maiores, se não a maior humilhação que o Anthony Davis passou na carreira. Foi uma coisa bizarra. Foi bizarro ver a forma como um dos melhores defensores dessa geração, um cara que normalmente domina qualquer um na defesa, foi bizarro ver a forma como esse cara foi tratado como um nada. O Anthony Davis, ele já teve noites difíceis, né? As noites dele contra o Nikola Jokic sempre foram difíceis pro Anthony Davis. O Nikola Jokic, ele ficou marcado como o maior antídoto pro Anthony Davis, né? É o cara que o Anthony Davis nunca consegue parar. O Jokic, ele é esse cara. Ele, de fato, ele consegue desempenhar muito bem contra o Anthony Davis. Só que o que a gente viu o Wembanyama fazer hoje não foi a mesma coisa do Jokic. Foi além. Não é que o Wembanyama venceu todos os duelos, não é que o Wembanyama pontuou fácil em cima do Anthony Davis, não. O Wembanyama, ele tratou o Anthony Davis como se ele fosse, cara, um Luke Cornet, tá ligado? Como se ele fosse um jogador qualquer, como se ele fosse um Zé Ninguém. Foi assim que o Wembanyama tratou o Anthony Davis hoje. Foi assim que o Wembanyama fez o Anthony Davis parecer. O Wembanyama pegou um dos melhores defensores dessa geração e tratou ele como uma criança. Uma criança. Parecia um adulto jogando contra uma criança de 6 anos. Foi bizarro. E pra mim a jogada que melhor representa isso é essa aqui, ó. Olha a forma como o Anthony Davis fica completamente impotente na marcação. Olha isso aqui, cara. Ó, impotente, cara. Impotente. Tipo, ele ergue os braços como se... Irmão, eu não sei o que fazer. E o Wembanyama, ele trata o AD como se ele não fosse nada. Essa aqui é um tipo de jogada que o Jokic nunca fez contra o Anthony Davis. Porque eu repito, apesar do Jokic sempre conseguir jogar bem contra o Anthony Davis, não é como se fosse fácil pro Jokic. Não, muitas vezes o Jokic tem que tirar, cara, uns 15 coelhos da cartola. Ele tem que acertar uns arremessos impossíveis. Ele acerta, mas ele tem um esforço. Cara, olha essa jogada. O Wembanyama não parece ter esforço nenhum. Nenhum. Sabe o que é só passar pelo cara? Foi o que o Wembanyama fez a noite inteira. A noite inteira, o jogo inteiro, o Wembanyama passou pelo Anthony Davis como se ele fosse eu. Como se fosse eu na marcação. A mesma forma como o Wembanyama me trataria se ele estivesse jogando contra mim, ele tratou o Anthony Davis hoje. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí, o jogo em si fica em segundo plano aqui. O Spurs venceu, uma grande vitória de San Antonio no clássico texano, né? 125-92 foi o placar final, uma vitória gigante de San Antonio na estreia, jogando fora de casa contra um adversário duro, um adversário que, na teoria, estaria à frente de San Antonio, seria um adversário mais forte. Spurs foi lá, venceu fácil, dominante. O segundo tempo de San Antonio foi brutal de dominante. Dylan Harper fazendo uma ótima estreia na NBA. Stephon Castle fazendo um grande jogo. Tipo assim, Spurs venceu, beleza, tal, show. Mas o jogo fica em segundo plano, porque o que o Wembanyama fez hoje, cara, assim, eu acho que esse jogo, ele vai ser meio que um divisor de águas, não só na carreira do Wemby, mas na NBA. Acho que esse jogo, ele vai ser visto como o momento onde o Wembanyama assumiu o controle da liga. Sem sacanagem, cara. Essa é a sensação que eu tenho com esse jogo do Wembanyama. De que a partir de agora, a brincadeira é essa. A partir de agora, o dono do brinquedo é esse cara, sacou? E pode ser sim um overreact, porque eu tô gravando esse vídeo, o jogo acabou de acabar. Tipo, eu tô ainda extasiado. Mas é a sensação que eu tô, cara. Eu tô sendo sincero com vocês. A sensação que eu tenho é que esse jogo marcou o início oficial da era Victor Wembanyama na NBA. Sim, foi a primeira vez
onde eu de fato, mano, senti medo, assim, do cara. O Wembanyama, ele já me assustou em alguns outros jogos. Ele já teve algumas outras atuações assustadoras, mas nada comparada de hoje, cara. Porque quando você coloca em contexto que é a estreia dele na temporada, depois de ficar meses fora por conta de uma trombose, né? Enfrentando o Anthony Davis, fora de casa, né? Quando você coloca tudo isso num contexto e aí você coloca os números que ele teve, a atuação que ele teve, porque acima dos números que foram inacreditáveis, né? Simplesmente 40 pontos pra ele em 29 minutos, com 15 rebotes e 3 tocos. Os números são bizarros, mas tira os números, olha só a atuação em si, olha só os lances. É assustador o que esse cara fez, gente. É assustador. Eu separei mais uns 2 lances pra mostrar pra vocês, porque cara, olha essa sequência. Olha essa sequência. Começa com ele na defesa. Olha o toco que ele dá no Dereck Lively, como se o Dereck Lively fosse um monte de cocô. Ó, olha esse toco. Aí a jogada desenrola. Aqui San Antonio já tava amassando, tá? Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. E foi falta, tá? End one aqui ainda. Cara, que porra é essa, cara? Que handles são esses, cara? Olha isso, mano. É um cara de 2,30. Mano, que é isso? Tem outro lance aqui também. Olha isso aqui, cara. Pra cima do Anthony Davis de novo, né? Só pra pontuar. Ó. Olha isso aqui. Ó. Olha isso. Olha essa mobilidade. Olha essa mobilidade. Olha como ele trata o Anthony Davis como se ele não fosse nada. E olha a reação do AD do tipo, mano, não sei o que fazer. Na boa, o que mais o Anthony Davis poderia fazer aqui? Impotência. Esse é o sentimento do Anthony Davis nesse jogo. Impotência. E não só do Anthony Davis, mas de qualquer jogador. Qualquer jogador nessa situação ficaria impotente também, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, cara. Como diria William Bigode, é orar. Nessa situação aqui, é orar. Cara, é realmente inacreditável, cara, assim. Eu tô extasiado, velho. Realmente, mano, A única coisa que eu consigo pensar é que tem um novo xerife na cidade, rapaziada. Tem um novo xerife na cidade. Eu acho que chegou a hora, e se não chegou, em breve vai chegar a hora, a gente começar a discutir o Wembanyama como o novo melhor jogador de basquete do mundo, né? Hoje esse posto é do Nikola Jokic. Fato. Hoje o Jokic é o melhor jogador de basquete do mundo. Tá? E ele é o melhor jogador de basquete do mundo há alguns anos. Mas olhando pro que esse maníaco francês fez hoje, cara, em breve a gente vai ter que começar a debater isso de forma mais séria. Porque, na boa, eu tô te perguntando na sinceridade. Quando é que você viu algo parecido com o que o Wemby fez hoje? Qual foi a última vez que você viu isso, cara? Qual que foi a última vez que você viu um defensor geracional como é o Anthony Davis, ser totalmente humilhado? Qual foi a última vez que você viu isso, mano? E assim, uma coisa é você jogar bem contra o Anthony Davis. Igual eu falei, o Jokic ele sempre joga bem contra o Anthony Davis. Mas o Wembanyama hoje não é que ele jogou bem. O Wembanyama passou por cima. O Wembanyama não tomou conhecimento de um dos maiores defensores da geração. O Wembanyama tratou o Anthony Davis como se ele fosse a porra do Luke Cornet, como se ele fosse um Jakob Poeltl, como se ele fosse, enfim, qualquer pivô medíocre. Foi assim que o Wembanyama tratou o Anthony Davis. É bizarro. É realmente assustador. Pra mim, realmente, esse jogo ele é um divisor de águas. É aquele breakpoint. E eu acho que a partir de agora, irmão, a menos que aconteça algum tipo de lesão, e eu vou aqui, ó, bater na madeira, mas a menos que algo dessa natureza aconteça, a liga vai, aos poucos, andar para as mãos dele. Victor Wembanyama, ele vai ser o dono da NBA, gente. E isso vai acontecer bem mais cedo do que você esperar. Porque o caminho natural é a NBA ir pra mão do Wemby. É o caminho natural. Só que isso deve acontecer bem mais cedo. E esse time de San Antonio, esse time, ele vai surpreender muita gente. Ele vai surpreender muita gente, inclusive eu. Depois de hoje, cara, a minha perspectiva pra San Antonio mudou completamente. E repito, pode ser um overreact, pode ser que amanhã de manhã eu acorde e pense, caramba, eu acho que eu exagerei na minha análise. Pode ser, mas eu tô aqui compartilhando com vocês o meu sentimento agora. E o meu sentimento agora é de que, se o Wembanyama não machucar, San Antonio pode chegar onde quiser. San Antonio pode bater de frente com quem quiser. Porque ninguém vai conseguir parar esse cara. Não existe nenhum jogador na liga capaz de parar Victor Wembanyama. Essa é a sensação que eu tenho hoje. Porque o único que eu
achava que poderia, foi tratado como uma criança de 6 anos hoje. O único arquétipo de jogador que poderia parar o Wembanyama, ao meu ver, seria o Anthony Davis. Um cara gigante, braços absurdos, móvel, inteligente defensivamente. O Anthony Davis, ele seria o matchup perfeito pro Wemby. O Wemby pegou ele, fez isso aqui, ó. Fez isso aqui, ó. Ó o que ele fez com o Anthony Davis, ó. Fez isso aqui. Tratou como se fosse nada. Então eu te pergunto, quem que pode parar o Wembanyama? Ah, velho, é isso que dá. É isso que dá deixar o Wembanyama treinar com o Lajuon, treinar com Kevin Garnett, treinar com monges. É isso que dá. Criaram o bicho-papão. Criaram o Juggernaut. Fudeu. É isso. O recado é esse. Fudeu, galera. Como é que é? Quem ganhou, ganhou. Quem ganhou, ganhou. Que agora fudeu. Acabou. Enfim, só queria compartilhar mesmo esse meu sentimento de total assombro com o Wembanyama. Igual eu falei, o jogo em si, cara, foi uma puta vitória de San Antonio, baita jogo. Dylan Harper fez um excelente jogo vindo do banco, foram 15 pontos, seguro. Stephen Castle muito bem nos dois lados da quadra. Foi um jogaço San Antonio. O Dallas Mavericks, que botou em quadra a sua lineup jumbo, né, com o Cooper Flag jogando de armador, cara, não gostei do que eu vi. Achei que o Cooper Flag ficou muito exposto jogando como armador, né? Não funcionou, e mesmo assim ele terminou com duplo-duplo, o que mostra o quão bom ele é, mas eu acho que o Cooper Flag foi muito prejudicado por essa lineup. Não gostei, acho que o Jason Kidd tem que botar o D'Angelo como titular e usar o Cooper Flag como ala, que é onde ele mais vai render. E é isso. Igual eu falei, o jogo fica em segundo plano a partir do momento que o Wembanyama faz o que fez. É bizarro. Enfim, cara, qual que é seu sentimento sobre essa atuação do Wembanyama? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado a todos aí pela audiência. E usa o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto, né? Dá essa moral. E tamo junto, gente. Tamo junto e fujam pras colinas. O alienígena chegou para dominar. Chegou para dominar a humanidade.